Principal diferença entre o santo e o pecador. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. 1 João 3:6. Olá! Como disse a palavra, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado é o pecador. E eu vim trazer para vocês a diferença entre um pecador e um santo. O santo é aquele que persiste em dominar o pecado, vencer o pecado, em vez de o pecado vencer a ele. E já o pecador se deixa ser dominado pelo pecado, ama o pecado. O que eu ensino aqui, o rigor com que eu ensino a vocês, é o mesmo rigor que eu me trato a mim mesma. Se eu guardasse tudo o que eu aprendi para mim, eu seria uma ovelha gorda, desobediente, e eu posso dizer que nem uma ovelha eu seria um bode gordo. Tá vendo como eu me trato com rigor? Eu até me esculhando se eu fosse desobediente. Imaginando se eu fosse desobediente. Olha o rigor com que eu me trato. E isso não é desagradável para mim, é prazeroso. Porque eu busco a santidade. É um prazer obedecer ao Senhor, é um privilégio. Então isso, à medida que a pessoa vai exercitando a obediência, se torna um prazer. Já para um pecador não é um prazer obedecer, porque ele fica ali apegado aos costumes. Então eu vou falar para vocês a diferença entre o santo e o pecador. O pecador sofre para largar o pecado. Sofre porque ele gosta do pecado. Ele sente prazer no pecado. Já para um santo, o pecado para um santo é motivo é como se ele fosse maltratado no corpo, como se ele fosse agredido no corpo. O pecado é isso para um santo, é uma agressão ao corpo. Porque ele ama a Deus e ama a sua própria salvação. E então para ele o pecado é uma agressão, não é um prazer. Quando surge o pecado, surgiu logo de cara, ele impede o pecado. Comigo se vier só uma pontinha de intenção, eu já elimino e peço perdão ao Senhor, porque temos que saber, ter uma realidade que a nossa mente é a cama. Já diz um ditado que a nossa mente é a cama onde o pecado nasce. Então não devemos deixar o pecado nascer nessa cama. Então essa é a maior diferença entre o pecador que vive na prática do pecado, que ama o pecado, e o santo. Essa é a diferença. O santo odeia o pecado, já o pecador ama o pecado. E depois eu explico muito mais sobre isso.